Oi, gente querida, estou passando aqui para compartilhar com vocês a respeito de um texto que eu li essa semana e que falou muito comigo, né? Que é um texto de 2 Pedro e ele explica ali o porquê da demora da volta de Jesus. Então, o tema da mensagem de hoje é a demora da volta de Jesus. Mas eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, que curta o sininho para receber as notificações e me ajude a compartilhar a palavra de Deus. Nesse tempo de coronavírus, está todo mundo aí em casa, né? As pessoas estão mais abertas para ouvir a palavra de Deus, então eu quero pedir para que você me ajude. Se já curtiu, faça os seus comentários, que é muito bom a gente ver os testemunhos das pessoas que são tocadas pela palavra. Amém? Eu quero começar lendo para vocês uma citação que eu achei muito interessante, não tinha nem o nome da pessoa, né? Mas diz assim: a arte abstrata é o produto dos não talentosos, vendida por pessoas sem princípios e comprada pelos rebeldes. Olha, eu não sei quanto tempo tem essa citação, mas provavelmente devia ser de algum artista que estava revoltado, né, com aquela manifestação de arte abstrata, que é aqueles rabiscos, aqueles desenhos que não tem muita forma, e que provavelmente o camarada devia estar meio chateado, né, pelo fato de que as suas artes, provavelmente a sua pintura, não estava vendendo ou devia estar sendo ou perdendo, né, um pouco do apelo popular por conta dessa arte abstrata que está chegando. Mas eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, que interessante, né? Nós estamos vivendo num tempo onde o bonito é feio, o feio é bonito, onde as pessoas misturam, né, os estilos de arte, estilo das coisas, e realmente já não existe um parâmetro mais, né, daquilo que é bonito, daquilo que é feio, né, daquilo que é uma capacidade do indivíduo, até na música, eu me lembro, né, que quando surgiu aquela música atonal, uma música completamente sem sentido, que não produzia nenhum tipo de inspiração na gente, né? A verdade, gente, é que nós estamos vivendo num tempo onde as coisas estão meio esquisitas, onde existe uma rebeldia no ar, sabe? Uma vontade de romper com os padrões morais, com os padrões éticos, com os padrões espirituais, e isso é o que caracteriza o final dos tempos. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 5, o apóstolo Pedro diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Bom, antes de eu entrar propriamente na mensagem, eu quero dizer aqui para vocês que aquela frase que eu citei não é o meu pensamento, tá? Eu já vi quadros abstratos belíssimos, esculturas abstratas belíssimas, em tudo pode haver arte e haver capacidade mesmo. Mas assim, eu achei interessante, porque quem escreveu essa citação provavelmente estava percebendo que estava vivendo num tempo onde todas as coisas estavam rompendo, né, com os padrões pré-estabelecidos. E eu usei isso como ilustração para dizer que a característica dos últimos dias é a característica do espírito de rebeldia, né? Eu quero analisar esse texto aqui de 2 Pedro e apresentar para vocês as características desse último dia desses últimos dias e por que é que Jesus está demorando a sua volta. Bom, ele começa dizendo que esse seria um tempo de pessoas escarnecedoras, né? E é interessante, a gente nunca teve um tempo
onde as pessoas escarnecem, né? Tiram sarro de tudo, onde as pessoas fazem piada de tudo. É um espírito, né, de escarnecedor extraordinário, né? A gente percebe as pessoas dando risada com coisas sagradas, com aquilo que é sagrado para as pessoas, com a própria figura de Jesus, com a figura de Deus, né? Com a figura de outras religiões, ou seja, as pessoas não têm respeito mais. As pessoas, elas não basta para elas não crer naquilo que nós cremos. Elas precisam escarnecer, né? Precisam ir para a mídia, né? Filmes que são feitos sobre Jesus, paródias, piadas, e esses canais de pessoas escarnecedoras são os canais, por exemplo, no YouTube que mais crescem. Vocês já perceberam? As pessoas mais famosas hoje não são famosas pela sua inteligência, não são famosas pela sua capacidade, né? pelo seu brilhantismo. Os canais do YouTube que mais vendem, irmãos, que mais vão longe, são os canais de pessoas que escarnecem, que dão risada, que tiram sarro de coisas santas, sagradas, que riem da família, que riem, sabe, dos costumes. Isto é uma característica dos últimos dias que o apóstolo Pedro está dizendo. Então, as pessoas seriam escarnecedores, né? A segunda característica que a gente vê aqui nesse texto é que seria um tempo em que as pessoas seriam dominadas pelas suas paixões. Bom, aqui é importante dizer que o ser humano sempre teve as suas paixões, né? Desde que houve a queda de Adão, o homem é dominado pelo pecado, pela sua carne, nós somos inclinados para isso. Só que a diferença, queridos, é que ao longo dos séculos, especialmente depois que Jesus veio, né, e que o evangelho foi pregado pelas nações, a cultura judaico-cristã, ela dominou o mundo ocidental. Então a moral, a ética, vamos dizer assim, o direito, né, a religiosidade, ela pautava os costumes da sociedade. É óbvio que existiam paixões, é óbvio que pessoas por baixo do pano faziam coisas contrárias àquilo que a ética e a moral e os costumes diziam. Isso tudo é verdade. Mas, naquele tempo, o errado era errado e o certo era certo. E quando pessoas transgrediam aqueles padrões, eles acabavam admitindo que eles estavam errados. Eles entendiam que eles provavelmente não conseguiam viver segundo aquele padrão cristão, mas eles admitiam que eles estavam errados. Hoje não. Hoje as pessoas são literalmente dominadas pelas paixões, e estas paixões acabam determinando, primeiro, a sua visão de mundo, segundo, o seu posicionamento espiritual, ou seja, ao invés das pessoas buscarem a Deus para Deus ajudá-los espiritualmente a mudarem, a se tornarem aquilo que eles deveriam ser, não, eles procuram uma religiosidade livre que permita que as paixões que eles têm dominem os seus comportamentos e as suas vidas. Não é assim? Outra coisa, em função destas paixões, as pessoas acabam escolhendo também os seus posicionamentos políticos. Hoje, por exemplo, que a gente está vendo essa guerra chamada guerra cultural, né? Ou esta guerra política de direita e esquerda. Você sabia que 90% das pessoas que escolhem o partido A ou o partido B, que escolhem a pessoa em quem vão votar, ou em quem vai votar, né? O indivíduo vai votar, ou a pessoa em quem vão votar, os indivíduos, eles escolhem muito mais pelos posicionamentos morais e éticos do que propriamente na questão dos posicionamentos econômicos e políticos. Eu vou dar um exemplo. Se um determinado indivíduo, ele pode ser corrupto, ele pode ser o cão, entendeu? Pode ser um indivíduo incompetente, mas ele for favorável a essas novas modalidades de comportamento, a essa nova moralidade, ele vai ter o apoio maciço daqueles que apoiam a chamada liberalidade ou liberalismo, né? E nós, em contrapartida, que somos pessoas conservadoras,
que cremos na palavra de Deus, somos vistos como fascistas. E as pessoas acabam usando, né, de palavras, de rótulos que não tem absolutamente nada a ver. O fascismo é um modelo econômico estatizante, ou seja, as pessoas são acusadas e jogam palavrões contra elas simplesmente por causa dos seus posicionamentos morais, éticos e espirituais. Ou seja, literalmente, o que está pautando a vida dos homens nos últimos dias é a imoralidade, ou seja, eles são dominados por suas paixões. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Veja, são as suas paixões que determinam os seus posicionamentos e são as suas paixões que determinam o discurso que eles vão ter. E o texto diz, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, já que vocês são contra o nosso estilo de vida, de viver uma vida imoral, de viver uma vida sem obedecer à palavra de Deus, já que vocês são pessoas que são contra o nosso posicionamento de viver uma vida imoral, uma vida contrária à palavra de Deus, então eu também não acredito naquilo que você prega. E, aliás, o que você prega, eles dizem, não tem sentido, porque desde que os nossos pais morreram, as coisas continuam como estão. Ou seja, desde que o mundo é mundo, nasce dia, vem noite, nasce outro dia, vem outra noite, os anos passam os séculos e Jesus não volta. Onde que estão as promessas da sua vinda? Mas vejam, o texto está dizendo que por andarem segundo as suas paixões, serem dominados pelas suas paixões, a sua visão espiritual, até em relação às coisas espirituais, muda. Então, isso é muito importante a gente perceber. Discernir esse tempo, porque hoje as pessoas vão contra a Bíblia, não pela Bíblia, mas vão contra a Bíblia porque a Bíblia vai contra as suas paixões. Ou seja, eles não querem a verdade. Eles querem andar segundo as suas próprias paixões. São literalmente dominados. E aí faz um pouco de sentido aquela citação, né? Que são pessoas que querem comprar, querem consumir tudo aquilo que é rebelde. Tudo aquilo que vai contra, né? Tem aquela frase até no espanhol, né? Ai governo, eu sou contra. Ou seja, tem governo, eu sou contra. Então são pessoas, como diz a palavra de Deus também, desafetuosos, inimigos de Deus, sabe? Desobedientes aos pais, ou seja, se levantam contra todo tipo de autoridade, porque eles acreditam que a autoridade é ruim, que a autoridade vai cercear a sua liberdade. Mas, na verdade, eles estão dominados completamente pelas suas paixões. A Bíblia diz que, por causa disso, eles escarnecem da palavra de Deus. Onde está a promessa da sua vinda? E aí o texto diz que deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra. Aí o apóstolo Pedro, ele usa da própria natureza contra eles, né? Como um argumento contra eles, porque quem olha para a natureza enxerga a grandeza de Deus, enxerga, a própria Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e a natureza anuncia as obras das suas mãos, né? Durante muito tempo as pessoas olhavam para a beleza da natureza e diziam, não, tem que ter um Deus, tem que ter um Deus poderoso atrás disso tudo. Hoje, essas pessoas dominadas pelas paixões e pelos pecados, elas dizem o contrário, desde que o mundo é mundo, as pessoas continuam vivendo, desde que os nossos pais morreram, nada mudou. Então vocês percebam, meus irmãos, que nós estamos vivendo num tempo de uma arrogância, né? De um escarnecimento extraordinário. As pessoas têm comichão nos ouvidos, elas querem ouvir qualquer bobagem, menos a verdade da palavra de Deus. Isso é um grande prenúncio de que está chegando no fim, que ainda que Deus tenha paciência e que esteja esperando que essas pessoas se convertam, ainda assim
elas não querem saber. Então, eu imagino que, sabe, um pote e a ira de Deus está ali, aguardando, aguardando, e ali acrescentando, acrescentando todas essas maldades e impiedades do ser humano, né? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não querem ouvir a Deus. Quando chegar a um tempo de acabar mesmo a medida, sabe, da paciência de Deus, aí o fim virá. E aí eu fico com pena de pensar na humanidade, de tudo que eles vão ter que receber por conta de não terem crido na verdade. Amém? E o texto diz, porque deliberadamente esquecem. E aqui a gente vê claramente, não é que eles estão, sabe, cegos pelo diabo, não é que eles são pessoas sensíveis, bondosas e que ainda não conseguiram crer. Não, o texto diz, deliberadamente são escarnecedores, deliberadamente afrontam a Deus. E queridos, saibam vocês que ninguém que se levantou contra Deus passou impune e não passarão. Então, se você que está ouvindo a minha palavra ainda não se entregou a Cristo, meu amado, meu querido, o Senhor te ama, o Senhor deu a vida por você, mas se entregue a Ele, é tempo de você se entregar a Ele antes que chegue o tempo do fim e as oportunidades diminuam e você tem que entrar no período da grande tribulação, que vai ser um período terrível, que o mundo nunca viu. E naquele tempo o espírito de engano prosperará e aqueles que não crerem agora dificilmente crerão. Haverá certamente muitas conversões, mas a que preço? A preço da própria vida. E por último lugar, gente, eu quero mostrar para vocês, neste capítulo 2 de 2 Pedro, né? Capítulo 3, versículos 8, que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo, irmãos, que a razão do Senhor estar demorando é porque ele tem longanimidade, significa paciência, porque ele quer que todos se salvem. Ele está dando oportunidade para a humanidade se arrepender e crer. Então nós que somos crentes temos que pregar a palavra, temos que fazer a nossa parte, porque no meio dos escarnecedores tem aqueles que são sinceros, mas que não conhecem a verdade. Estes serão alcançados e transformados. Então, meu querido, com amor, não adianta ficar debatendo, né, discutindo teologia, mas demonstre o amor de Jesus na tua vida. Fale de Jesus, fale da volta de Jesus, e as pessoas certamente terão oportunidade. O texto diz: meus amados, vocês não podem esquecer que para Deus, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Ou seja, não queiram colocar o tempo de Deus dentro desta medição do tempo dos homens. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Ou seja, Deus é um Deus que tem tempo. E Ele não quer voltar antes de ter esgotado todas as possibilidades, né? E 1000 anos como um dia. Mas Ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa. O tema da mensagem é porque o Senhor está demorando. Aqui ele está dizendo, não, ele não está demorando. Existe uma data para esse dia. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe todos que vão se salvar. Então, enquanto o último que há de se salvar não entregar a vida para Jesus, ele não volta. E ele está deixando claro aqui, né? Ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada, né? Mas aí ele diz, não querendo que nenhum pereça. Não é lindo isso? O Senhor está esperando, querido, por você. Está esperando por aquela pessoa que ama. Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu esposo, pela sua esposa.
pelo seu amigo. O Senhor está esperando que você fale para ele, para que você possa apressar esse dia, amém? Aí ele diz assim, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus quer que todos se salvem. Todos vão se salvar? Não. Mas a vontade dele é que todos se salvem. Então, eu não creio que Jesus morreu só por alguns. Eu não creio que Jesus morreu somente pelos eleitos. Não, ele morreu por todos. E ele deseja que todos cheguem. Mas nem todos chegarão ao arrependimento, né? E aí ele continua dizendo, virá entretanto o Senhor como ladrão. Ou seja, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Cuidado com as pessoas que estão marcando a volta de Jesus. Elas estão pregando heresia. Gente, tem um aí que já marcou uma data, já errou, agora está marcando outra. Não acreditem nisso. Não tem ninguém que tenha uma revelação da data da volta de Jesus. Se Jesus quisesse ter revelado, ele teria revelado, ele não teria dito que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Aqui o apóstolo Pedro de novo está dizendo que ele vem como ladrão no dia do Senhor. E diz, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu quero terminar dizendo que o dia do Senhor não é um dia. Esse é um termo que diz respeito a todo um tempo de juízo. E esse tempo de juízo, o dia do Senhor, começa com o arrebatamento da igreja, porque aí vem a grande tribulação, depois da grande tribulação vem o milênio, depois do milênio vem o juízo final, e aí os céus e a terra serão transformados, os elementos serão abrasados e desfarão, e aí literalmente haverá novos céus e nova terra. Mas eu termino esta palavra dizendo para você, discerna o tempo em que estamos vivendo. Guarda o teu coração do espírito de rebeldia. A rebelião é o pecado original, é o pecado de Lúcifer. Começou com a rebelião. E no final dos tempos, o pecado dos últimos dias é o pecado da rebelião. E esse escárnio que nós estamos vivendo hoje é fruto da rebelião contra Deus. Então guarda o teu coração, arrepende-te dos teus pecados, confesse os teus pecados, peça misericórdia para Deus, seja obediente à palavra de Deus, pregue a verdade, creia na verdade, peça que o Espírito Santo limpe a sua mente destas novas modalidades de fé, de filosofias, de maneira de enxergar, de moralidade. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre, meus queridos. Eu estou aqui como um profeta de Deus, a clamar e a urgir a palavra de Deus para que você se arrependa, para que você coloque a sua vida diante de Deus, rasgue o coração e diga, Senhor, perdoa os meus pecados, muda a minha mente, e eu profetizo sobre a tua vida, Romanos capítulo 2, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que sejam transformados pela renovação da vossa mente. Amém, meus queridos? A mente precisa ser renovada, precisa ser blindada contra esta nova moralidade, contra esta nova mentalidade que domina os dias de hoje. Se você que está me vendo é um escarnecedor, arrependa-se perante Deus e entregue a sua vida para Jesus e confesse o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida para que você seja salvo. Amém? Amo vocês, Deus abençoe. Continuamos aqui trazendo uma palavra profética do Senhor a cada dia e eu peço, compartilhe essa mensagem para que muita gente possa ouvi-la em nome de Jesus. Amém.